Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Vânia Rosas, para quem não me conhece, e aqui eu quero contar para vocês como começou a minha história com o teatro. Na foto diz 20 de agosto de 2017 às 13h10. Eu deixei justamente do jeito que foi fotografado para que vocês possam ver isso, né? E olha, hoje aí deu certo, né? Bem, nesse dia eu estava na casa Eduardo Ribeiro, que fica no centro histórico da cidade de Manaus, então pude fazer uma visita no museu, na verdade, né, do Eduardo Ribeiro, e depois fui fazer um passeio de bicicleta, veja aí. Bora, galera! Bora curtir Manaus! Cuidado. E hoje é 20 de agosto de 2023, também é um domingo, eu estou em Manaus, Amazonas, ainda, usando a mesma roupa que eu usei naquele dia, a mesma bijuteria, não estou com o mesmo brim, o cabelo não é mais o mesmo, né? Tenho deixado crescer, assim como tenho deixado crescer também N situações, desejos que nunca se realizaram. Há 6 anos atrás, hoje eu estou conseguindo viver isso. Há 6 anos atrás, eu havia saído de um período de mais de 20 anos de depressão. Em 2017, faziam 2 anos que eu já havia obtido a cura. Mas vamos dizer que havia assim, um certo resquício ainda de algo na minha alma em que eu sabia que eu precisava de algo novo, algo que eu amasse. Amasse mais do que tudo que eu já havia feito até então. Porque até então eu havia realizado projetos, iniciado projetos com pessoas de educação, projetos de N formas que você pode imaginar. Então eu consegui trabalhar com pessoas e realizar sonhos delas. Mas e os meus? Ontem, dia 19 de agosto de 2023, foi o dia do artista de teatro. E hoje eu trabalho como artista de teatro e cinema. Já desenvolvi N trabalhos ao longo desse meio tempo, nesses 6 últimos anos. Mas naquele dia específico, eu fui assistir o coral, acho que era Infanto Juvenil, do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, isso eu tenho certeza. Era na casa Museu Eduardo Ribeiro, que fica no centro da cidade, no centro histórico da cidade de Manaus, aqui, bem próximo do Teatro Amazonas. E como todo artista, dentro de mim, algo queimava, fervia, por algo que eu não sabia que caminho, que viés pegar para chegar até o meu objetivo. Aos 18 anos, eu quis fazer teatro, fui atrás do Cláudio Santoro, do Liceu. Ficava ainda na Emílio Moreira, aqui no centro de Manaus. Mas por conta de N situações da minha vida, porque de 12 anos até hoje, eu vivi sozinha, ou melhor, até hoje não, porque hoje eu tô casada, né? Graças a Deus. Tenho um marido maravilhoso que me apoia em tudo, que foi um ponto também crucial e chave de Deus para minha história de vida e que me ajudou muito a ser também quem sou hoje. Me fortalecer todos os dias, me amou, na verdade, esse é o resumo da história. Me amou de um jeito que eu consegui superar medos, traumas, como se diz, vencer fragilidades para poder chegar a objetivos, né? Então eu agradeço muito a Deus pelo marido que ele me deu, porque essa pessoa foi um ponto crucial e tem sido na minha história de vida. Samuel Rosas, esse é o nome do grande homem. Bom, mas eu precisava de algo novo que preenchesse esse vazio que havia dentro de mim. Eu já havia trabalhado com teatro antes, de 98 a, vamos dizer que 2000, de 98 a 99 mais ou menos, não, de 98, minto, de 90, de 93, então foi de 95
a 99 mais ou menos. Só que aqui no mundo da arte, aqui fora, as pessoas falam que o teatro que é realizado em igreja e em outras partes da vida, que não é propriamente um teatro, vamos dizer assim, profissional, que não tem, né, a legalidade, a formação correta, então não é considerado como um teatro profissional. E eu sabia que eu precisava fazer algo. Então, nesse dia 20, quando eu ouvi o coral cantando, algo dentro de mim despertou de uma forma tão diferente. A música, ela sempre faz isso com a gente, né? Faz isso comigo. Eu posso falar de mim, né? Então, despertou. E eu pensei, gente, eu estou fazendo o que por mim? Eu preciso mudar. Eu preciso reagir. Eu preciso fazer coisas que eu amo. E eu me sentia meio que incompleta, porque eu não sabia para onde dar os passos. Eu já havia terminado a minha graduação em 2015, 2016. Hoje eu estou pós-graduando em arte na educação, voltado para dança, teatro e música. E eu sabia que eu precisava continuar também estudando e que eu precisava desenvolver ou trabalhar com aquilo que eu havia me formado. Mas a minha formação não era algo que eu queria levar avante. Então eu decidi, com toda aquela injeção de energia, de paz, de amor, de incentivo que eu senti da parte de Deus naquele lugar, como se Deus me tirasse do chão e dissesse, tá na hora, acorda, vamos, você pode. E a única pessoa que consegue fazer isso comigo é Deus, sempre. Eu tenho o meu marido ao meu lado, que é meu braço direito, esquerdo, mas nos meus momentos de, vamos dizer assim, de fundo de poço, como as pessoas falam, a única pessoa que consegue me tirar de lá é Deus. E olha que eu facilito. Eu busco sempre essa não estar ou não deixar com que situações da minha história me joguem de volta no poço em que eu estava. Porque é horrível a depressão. Quem já passou sabe disso. Tem gente que diz, mas não é possível ser curado. É possível. Aqui está a prova viva disso. Eu fui curado. Vocês podem perceber isso pela foto de antes e a de agora. Vejam a diferença. Eu estou com as mesmas roupas, mas eu sei que a minha essência e o brilho não é mais o mesmo, mudou, graças a Deus por isso. Então naquele dia eu saí dali como que flutuando. E essa foi a segunda vez que Deus fez isso comigo. A primeira foi mais intensa. Foi dia 24 de março de 93. No dia que eu vivi uma experiência fenomenal com Deus. E tem gente que diz que Deus não existe. Mas esse não é o assunto aqui, né? Enfim, eu tenho a minha experiência com Ele. E eu sei que Ele é. Ele não existe. Ele é. Quem existe sou eu, né? Então, eu pensei, eu vou me inscrever no curso de teatro, porque de tudo que a arte tem, que a arte favorece, que a arte pode nos envolver, nos abraçar, que a arte pode nos fazer pensar, sonhar, idealizar, criar, inovar, eu disse, é o teatro. Eu já fiz teatro antes. Eu sei que dentro das minhas veias corre o sangue do artista que é apaixonado pela interpretação, do artista que gosta de contar histórias reais, histórias fictícias, histórias que ninguém imagina, mas que na cabeça de alguns ela existe, ela está lá e essa história precisa criar vida. E o artista consegue fazer isso. Então, no dia seguinte, no dia 18 de agosto de 2017, que é uma segunda-feira, eu fui até ao Liceu de Artes e Ofícios Escola de Santoro, que hoje ainda localiza-se no Sambódromo, né,
que é o local onde as pessoas fazem os maiores eventos da cidade aqui, São Paulo. E me inscrevi. E aí está. O dia em que eu fui me inscrever no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, na modalidade de teatro. Por que pareça, na sexta-feira daquela semana que eu me inscrevi, eles me chamaram. E eu achava que ia demorar décadas, né? E eu comecei meu processo como artista, estudando, e até hoje eu estudo e eu não vou parar de estudar. Eu só vou sair de lá quando eles me expulsarem, ou melhor, enfim, me expulsar eles não vão, porque não vão ter motivos, né? Mas um dia que eles disseram, olha, não dá mais pra você, sei lá, por algum motivo, né? Enfim, não sei. Pela idade, né? Acho que a única coisa que pode me tirar de lá é a idade, eu acho. Enfim. E aí eu comecei na iniciação teatral. Depois de 6 meses, olha só, meu processo foi bem. Depois de 6 meses eu saí da iniciação e fui para o laboratório. Quando eu estava no laboratório, 6 meses depois, eu fui para a formação teatral. Eu acho que menos de 6 meses depois da formação teatral, por ela não existir mais, porque houveram desistência, né, de alguns alunos e a turma ficou muito reduzida. Então foi necessário fazer como é que chama? Remover, né, esses alunos dessa turma. Se você queria descer, voltar para o laboratório, para a iniciação, enfim, você poderia. Ou subir, né, de nível, ou seja, vamos dizer assim. E eu decidi ir para o grupo experimental de teatro, que é onde eu estou hoje, que é o grupo artístico, né? É o grupo mais avançado de teatro que existe dentro do Cláudio Santoro. Então, hoje, dia 20 de agosto de 2023, eu faço 6 anos. 6 anos que estudo no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro. E eu posso dizer que eu estou feliz, porque eu tenho conseguido viver tudo aquilo que eu falei agora há pouco sobre o que é ser o teatro, né? Como é viver. Então, parabéns para nós, artistas de teatro, que temos superado todas as nossas fraquezas, superado todos os traumas, todas as dificuldades, né? Que toda e qualquer profissão tem, mas temos vencido e estamos aqui fazendo arte por amor mesmo. E eu queria trazer isso para vocês, essa história de como o teatro mudou o curso da minha vida. Eu poderia estar chorando ainda as minhas dores, as minhas fraquezas, me acomodar a isso e não avançar. Por resquícios de medo ainda, né? E porque nós temos essa dificuldade, o ser humano tem essa dificuldade de vencer os seus medos, os seus traumas. E eu vim dizer para você que é possível, basta você querer. Depois de tudo isso, portas se abriram, porque as pessoas começaram a ver o meu trabalho, né? A ver a arte que é em mim e a ver todo o empenho e o amor. Então eu tenho recebido os convites, N convites, já fiz mais de 12 curtas, eu já fiz web novela, web série, eu já gravei N comerciais de televisão, já fiz eu acho, mais de 12 peças de teatro, né, que eu falei há pouco. Enfim, eu já fiz tanta coisa, já viajei a trabalho como avaliadora de festivais folclóricos, festival cultural, de escolas. Então, o teatro, a arte, aquilo que está dentro de mim, tem me levado para lugares que há 6 anos atrás eu não imaginaria que eu poderia estar vivendo, mas que eu queria, que eu sonhava com isso. Porque quando a gente decide viver uma carreira, estudar e se empenhar, né, nessa profissão que você decidiu realizar, conquistar, enfim, você sonha com metas, você tem metas que você quer concretizar, né? E foi assim, e tem sido assim.
Então eu posso dizer que tudo é possível àquele que acredita. Então busque arrancar pela raiz tudo aquilo que te põe para baixo e que não te deixa ver a realidade de como as coisas realmente são. Elas são de um jeito, mas às vezes por situações você consegue enxergar as coisas de uma outra forma. E você pode vencer todas as suas dificuldades interiores e realizar o seu sonho, a tua meta, o teu alvo, o teu objetivo. Então acorda para a vida e vai fazer isso. Como hoje é o dia do artista, eu quero deixar como incentivo isso. Não engavete o seu sonho. Sim, não engavete. Viva-o. Busque. Se você tropeçar, levante. Se você cair, se machucar, busque remédio para os ferimentos, mas avance. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. Você é o único que pode conquistar as suas metas, os seus sonhos, os seus alvos. Então, parabéns para você, artista. Parabéns para todos os artistas de teatro. E obrigada a Deus. Porque se não fosse você, eu não teria conseguido. E claro, eu tive apoio de pessoas que você colocou ao meu redor, que me ajudaram a chegar aqui. Porque antes daqui houveram tantos outros antecedentes, como eu falei antes, né? Situações, trabalhos que eu tive que executar e eu vou mostrar para vocês aqui um. Se alguém se perguntar por que ela tá chorando, é porque lembrar de coisas que foram difíceis dói, né? Então, mas a gente chora não é de tristeza, não, é de realmente ver que a gente conquistou, venceu. E nós trabalhamos assim, na lanchonete, no início era um corredor de 2 de largura por 6, nós vendíamos apenas sorvete. Aí fomos para um bazar, tínhamos um bazar onde essa sorveteria aí, que vocês estão vendo. E passamos acho que um ano no bazar, depois transformamos para lanchonete e vendíamos sanduíche, sorvete, vendíamos tudo lá. Era nós que comprávamos tudo, íamos a pé, íamos de bicicleta, de ônibus, não tínhamos carro nessa época, então nós é que fazíamos tudo. Depois de um tempo, eu fui trabalhar quase que paralelamente, né, com a lanchonete como consultora da Mary Kay também. Então fiz vários trabalhos nos interiores de Manaus, na cidade, conheci muita gente, levei pessoas, influenciei pessoas, vendi, mas dentro de mim estava lá aquela tristeza e quase uma morte, gente, porque eu estava fazendo algo que era legal, mas não era o que eu deveria fazer. Daí eu comecei a trabalhar com trabalhos externos, maquiando, e ele sempre ao meu lado. Então eu fazia maquiagem em pessoas que queriam tirar fotografias para calendário, para book, para comercial, aí nas escolas, fazendo maquiagem performática em alunos, todos os contatos que eu poderia fazer, olha, concursos de beleza, então eu fui lá, fiz maquiagem, maquei muito noiva, de 93 na verdade, até hoje, é o período que eu comecei maquiando pessoas, então tive o prazer de maquiar várias noivas, agradeço a cada uma delas por terem me dado essa oportunidade, todas as noivas que estão passando aí no feed de vocês. Então, construir essa história e sonho dessas meninas. Aqui, eu trabalhava como maquiadora na SV Gurion, paralela à lanchonete. Eu e Samuel como Mary Kay. Então, fizemos a maquiagem dessa jovem, que fez um book fotográfico, né, para ela enviar para um processo. Daí eu comecei a transformar o espaço da minha sala. Eu mesmo fui lá, eu e Samuel construímos, criamos um estúdiozinho de maquiagem, isso já em 2013. Antes mesmo da lanchonete. E aí comecei a trabalhar com maquiagem e lanchonete. Era muito puxado, era muito desgastante. Criei desfiles de moda. Trouxe pessoas para estarem comigo nessa loucura. Maquiei clientes nesse espaço que nós mesmos construímos. E paralelo a isso, nós estávamos trabalhando na lanchonete também. Então era muito puxado, muito desgastante, mas a maquiagem sempre foi algo que eu amei demais, então eu nunca deixei a maquiagem de lado. Eu trabalho com arte, né, como artista, com teatro, cinema, mas estou lá sempre maquiando uma amiga que chama, alguém que vem aqui no espaço. Também fiz muitas performances, criei vários personagens, aí são as flappers, né? As que eram as mulheres que lutavam contra uma série de paradigmas do passado, maquiei noivas, vimos no meu estúdio, fazíamos
maquiagem externa, criei maquiagem performática para pessoas também que tinham os seus eventos, né, as suas festas paralelas. Uma das coisas que sempre eu ia e voltava eram com noivas. Eu comecei maquiando assim, já falei aí, né? Tremia mais do que várias vezes quando eu comecei a maquiar a primeira noiva em 93. Trabalhamos com, como é que se chama? Cerimonial, ao mesmo tempo que maquiávamos, ainda éramos cerimonialistas, mas mesmo assim continuava com as minhas maquiagens performáticas, como até hoje eu faço, criando personagens, né? Inventando e reinventando. Fiz treinamentos com pessoas de automaquiagem, então passei esses conhecimentos para outras pessoas, até hoje faço isso. Paralelamente, palestrávamos em oficinas, workshops sobre educação, sobre arte, sobre história, sobre maquiagem. No espaço que eu tenho aqui fora, no ateliêzinho, local. E ainda assim éramos chamados para trabalhar em projetos de amigos. Lá estávamos nós trabalhando em um dia de criança, que era um projeto de alfabetização chamado Criança Não Dá Trabalho, Criança Dá Alegria. Aqui também estávamos participando de projetos nas ruas com crianças nos bairros da cidade, Zona Leste. Aqui trabalhei numa agência de turismo. Fazíamos teatro de rua com os jovens que nós conhecíamos da igreja. E era um sucesso, né? Era trabalho de evangelismo através da arte. Então decidi trabalhar como influenciadora, fazendo maquiagem e maquiagem performática, né? Então faço vídeos, vlogs, etc. até hoje, né? De maquiagem e etc. De tudo aquilo que eu dá vontade de fazer. Bem, eu resolvi fazer o meu vídeo depoimento daqui, de onde muitas vezes eu vi a mágica acontecer. É daqui desse camarim, muitas vezes, que eu vejo você sair transfigurada nos personagens. E eu estava lá no dia que seus olhos brilharam e você resolveu, naquele dia, naquele sarau que a gente foi assistir, aquele coral do Liceu, acho que era do Liceu, cantando no Museu Eduardo Ribeiro, Casa Eduardo Ribeiro, e foi ali que seus olhos brilharam mais uma vez e você resolveu retornar para os palcos. E desde lá nós temos tido alegrias e eu tenho visto você crescer a cada dia. E para mim, como esposo, marido, amigo, é um orgulho. Eu sou o teu primeiro fã e eu sei que teu principal fã é Deus, Ele te ama e Ele te colocou nesses lugares lindos, mas eu tenho o meu lugar como teu fã, teu marido, teu amigo, e que bom poder estar no mundo das artes contigo. Eu te amo, um beijo e vamos para muito mais outros personagens que virão. Shalom, venha graça e paz. Quero declarar o êxito para você nesse novo tempo. Você é uma pessoa admirável, né? Lutou para conquistar, para chegar até onde você chegou. São 6 anos e eu creio que você é uma pessoa que vai despontar muito no futuro, né? E eu sei que eu orei muito por você, eu sei que você venceu pelos teus próprios esforços, mas também sei que Deus é contigo e que Ele é o realizador de sonhos. E esse é mais um sonho que Deus está realizando na sua vida. Que os anos futuros sejam de grande êxito, expansão, que você aumente seu conhecimento e que tudo isso aí faça de você um instrumento de influência nessa geração. Que Deus te abençoe, te prospere e que a tua visão seja ainda mais alargada. Beijo do coração, amo sua vida. Nem tudo são flores, como vocês podem ver, meus dias estavam contados a partir deste dia aí. Eu queria trazer isso para vocês, essa história de como o teatro mudou o curso da minha vida. Então, depois que eu voltei para o teatro, eu comecei a trabalhar com a maquiagem, de forma performática. E é assim que eu tenho vivido até hoje.
E criei personagens, incentivei nas mídias sociais, N programas sociais e coisas que são importantes para a sociedade. Outubro Rosa, Dia de Criança, Novembro Azul, influenciando homens, mulheres e crianças sempre fazerem o melhor por si mesmo. Trabalhei com maquiagem para teatro, essa aqui já é maquiagem para teatro, onde eu fiz a Cobra Buiuna numa peça infantil. Duas estão aí, dando esse depoimento para vocês. E eu agradeço a Deus por elas. As outras que não puderam, que foram Tito Marcos e a Cíntia, a sua esposa, a pastora Priscila, a pastora Vânia Castro, o pastor Amsterdã Leitão, foram pessoas que nos deram forças, nos incentivaram, né? Ajudando a mim e a Samuel nessa etapa aí da lanchonete. E essa etapa da lanchonete foi a última, de tanta coisa que eu fiz e que eu não amava, mas que eu precisava fazer. Porque eu tinha que pagar contas e porque eu tinha que passar por toda essa experiência para poder entender o que é realmente viver e fazer aquilo que você ama. E hoje eu sei disso. Então, obrigada, Senhor, por toda a tua graça e misericórdia na minha história. E aqui eu deixo esse incentivo para você. Não desista. Jamais.